palavra de Deus junto comigo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 30. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Eu quero, junto com você, pensar em algumas coisas aqui nesse texto da palavra de Deus, no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas lhe foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Irmãos, eu queria compartilhar aqui algumas coisas que eu sou muito apaixonado pela leitura da palavra de Deus, e aprendi isso com Tânia, da pastora Tânia, minha mãe espiritual. Ela me ensinou a ser apaixonado pela leitura da palavra. E eu não consigo entender uma pessoa que se diz crente, se diz filho de Deus, mas não consegue tirar um tempinho para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa moldar o nosso caráter. Por quê? Porque o nosso caráter, ele é moldado por meio da palavra de Deus. E se nós não colocarmos a palavra de Deus no nosso coração, tem muita coisa aí no mundo para moldar o nosso caráter. Tem seitas, tem homens no coração pervertido, tem várias coisas no mundo. Então, por isso, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus e ser cheios do Espírito Santo. Interessante que Jesus, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 29, ele fala uma coisa muito séria. Ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo ali que nós temos que conhecer as Escrituras e que nós temos que conhecer o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Porque se nós ficarmos conhecendo só a letra, só a palavra de Deus, nós seremos formalistas, crentes que sabem de tudo, mas não praticam nada. Quantas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus? Eu estava conversando com um jovem mesmo, e esse jovem falou assim: poxa vida, tem um jovem que ele prega a palavra tão bem, prega a palavra tão bacana, mas quando é na hora de viver, ele não vive a palavra que ele prega. Então, se eu leio a Bíblia somente, eu fico conhecedor da letra e eu viro formalista. Eu sei tudo, mas eu não consigo praticar. Mas se eu conheço a palavra de Deus e eu conheço o poder de Deus, que é o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo é o poder de Deus. Então a palavra com o poder do Espírito faz a diferença na minha vida e na sua. Então eu sou muito apaixonado pela leitura da palavra. E essa semana eu fazendo esse circuito, eu li esse texto e eu orando a Deus, falei: Deus, me dá uma palavra para falar na live de hoje, me dá uma palavra para me falar na live de quinta-feira. Fala comigo, Deus. E interessante que, você já viu quando a gente ora e parece que o céu está de bronze, parece que o céu está fechado, a gente não consegue ouvir a resposta, a gente não consegue ouvir a Deus, parece que Deus não tem resposta para a gente. E eu estava assim, e quando foi hoje à tarde, aí Deus me deu esse texto da palavra de Deus para me compartilhar com os irmãos. Primeira coisa interessante aqui que a gente vê nesse texto é uma exclamação de Jesus. Jesus, ele faz uma exclamação ao Pai, e ele diz assim: olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Que coisa linda que Jesus agora está revelando para mim e para você aqui. Deus, ele não procura pessoas sábias. Deus não procura pessoas capacitadas. Eu me lembro, eu já cansei de falar isso, que nem crente eu não queria ser.
Eu não queria ser crente de jeito nenhum, mas um dia Deus me chamou e me capacitou para que eu pudesse pregar a palavra dele. Então Jesus, nesse primeiro texto, está dizendo que Deus escondeu essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O que é pequenino? É quando pequenino é aquela pessoa que depende de alguém. Você vê uma criança de 2, 3 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um recém-nascido, ele depende de alguém, ele é pequenino, ele precisa de alguém. E é isso que Deus quer de mim, de você. Deus não quer crente autossuficiente, que acha que é dono da verdade, que acha que sabe tudo, não. Deus quer que a gente seja sempre pequeno, para a gente sempre depender dele na nossa vida. Eu dependo de Deus, você precisa depender de Deus. Você sabe que tem dia que a gente deveria chegar, que a gente só chega, muitas vezes, a gente só chega até Deus para a gente orar, pedindo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Mas sabe que tem dia que a gente tem que tirar e falar assim: Deus, eu sou tão pequenino, eu só quero aqui sentar no seu colo. Hoje eu não quero te pedir nada. Eu quero só sentir o teu carinho. Eu quero só sentir a tua presença aqui. Deus, eu quero ficar quietinho aqui, olha, sem falar nada, mas eu quero chorar na tua presença. Eu quero sentir a tua presença invadindo o meu ser, invadindo a minha vida. Eu não quero pedir nada ao Senhor, Pai. Só quero estar na tua presença. É isso que Jesus estava dizendo. Ele revelou elas aos pequeninos, e escondeu dos sábios, e escondeu dos instruídos. Oh, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é lindo. E aí Paulo no versículo 26 diz: sim, ó Pai, porque assim aprove ao Senhor. Porque assim é da tua vontade, é da vontade de Deus esconder as coisas dos orgulhosos, das pessoas que se acham sábios, que se acham melhor do que os outros, para revelar aos pequeninos. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é uma exclamação de Jesus. A segunda coisa que a gente vê nesse texto da palavra de Deus, que só conhece a Deus aquele a quem Jesus revelar. O versículo 27 diz isso: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Querido, você quer conhecer a Deus? Não tem como conhecer a Deus sem não conhecer Jesus. Não tem como conhecer a Deus sem não ter a revelação de Jesus. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele pisou nessa terra, ele veio para revelar o Pai a mim e a você. Ele veio para revelar o Pai, não um Deus que criou uma lei, que era olho por olho, que era dente por dente, não. Mas um Deus que criou uma lei para atrair a gente para o amor dele, para nos levar até o amor dele. Então Jesus é quem revela o Pai a mim, Jesus é quem revela o Pai até a você, Jesus é quem revela o Pai para cada um de nós. E se nós não tivermos a intimidade com Jesus, por isso que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra de Deus fala que Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a expressão exata. Filipe, ele estava dizendo, conversando com Jesus, e ele, no capítulo 14 de João, ele diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus vira para Filipe e fala assim: quanto tempo eu estou contigo, Filipe, e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Ele veio a essa terra, se encarnou, se materializou para trazer a revelação exata de um Deus amoroso, de um Deus que se importa com a gente, não de um Deus carrasco, de um Deus que vai castigar, de um Deus que vai pesar a mão, de um Deus que vai fazer isso, de um Deus que vai fazer aquilo, não. Deus, querido, ele se revela a mim, ele se revela a você através de Jesus, sabe por quê? Porque ele quer que nós sirvamos a ele por amor. Deus não quer que a gente sirva a ele por medo, porque a pessoa, quando ela serve o seu Senhor por medo, quando o seu Senhor está longe, ela faz coisas erradas. Quando o seu Senhor não está perto, ela faz coisas erradas. Por isso que Deus quer que a gente sirva a ele por amor. Porque quando a gente serve a ele com amor, com certeza a gente sabe que a todo instante ele está conosco.
Todo instante Ele está conosco. Deus, Ele está conosco 24 horas por dia. Deus é tão lindo. Quando eu estava ali aflito, pensando, meu Deus, o que eu vou pregar? Eu acho que eu vou ligar para alguém para pregar nessa live. Meu Deus, o que eu vou fazer? Deus já sabia que Ele ia me dar a palavra. Deus já sabia o que Ele ia colocar no meu coração para falar. A gente que às vezes fica aflito, às vezes a gente fica preocupado. Igual, queridos, Deus sabe o dia que vai liberar para a gente cultuar Ele aqui na igreja. Deus sabe o dia que vai voltar tudo ao normal para a gente cultuar Ele, poder abraçar os nossos irmãos, poder pegar na mão dos nossos irmãos, poder dar um ósculo santo ao nosso irmão. Ele sabe de tudo. E o que nós precisamos fazer? A Bíblia diz, lançai toda a vossa ansiedade diante dEle, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Então Jesus, Ele veio, encarnou para revelar esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama e que se importa conosco, independente da nossa posição social, independente se a gente é sábio, se a gente é instruído, independente se a gente tem dinheiro ou se a gente é pobre, se a gente é branco, se a gente é preto, para Deus não interessa isso. Deus nos ama. Deus é apaixonado por cada um de nós. E é por isso que Jesus faz essa exclamação: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. É por isso que Jesus diz sim, ó Pai, porque isso te aprova. E é por isso que Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E só conhece o Pai quem o Filho revelar. Então, por isso, Jesus agora, a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, é quando Jesus, primeiro ele faz essa exclamação, depois ele fala que só conhecemos o Pai através dele, e ele agora faz um convite maravilhoso. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu entendo que o convite de Jesus não é para uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado e ela está feliz com o seu pecado. Não é para uma pessoa que está vivendo em adultério, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, e está feliz com aquela situação. Não é para uma pessoa que mente com uma facilidade tão grande, não. O convite dele é para quem está cansado e oprimido. Para quem está cansado e oprimido. O convite dele é para os cansados. Se você às vezes, por acaso, colocou aí nessa live aí, está assistindo, você está cansado de sofrer, você está cansado da sua vida, porque o ser humano, ele tem um problema muito sério. Quando ele cansa da vida e ele não tem Jesus, a primeira coisa que ele pensa é suicídio. Se eu acabar com a minha vida, acaba tudo. Não, querido, não faça isso, porque se você fizer isso, sabe o que acontece? Vai começar o sofrimento. E o pior é que o sofrimento aqui nessa terra tem fim. Um dia passa, um dia vai acabar. Mas quando nós damos cabo da nossa vida, aí o sofrimento começa e vai pela eternidade. Então Jesus, o primeiro convite dele é para quem está cansado de sofrer. O segundo é para quem está oprimido. A opressão é uma coisa tão ruim. A opressão, ela é tão terrível, sabe por quê? Porque a gente não vê saída. A gente não vê um ponto de saída, uma luz para a gente sair. Então o convite de Jesus é para essas pessoas, para quem está cansado e oprimido. E aí ele promete: eu vos aliviarei. Eu tirarei de você esse fardo pesado. Eu tirarei de você esse fardo que o diabo colocou nas suas costas. Eu me lembro de um texto da palavra de Deus, quando Jesus estava ali no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que tinha uma mulher que ela andava encurvada, ela estava com um jugo nas suas costas que ela não conseguia erguer. Quantas pessoas são assim? Você já observou uma pessoa quando ela está em opressão? Quando ela está vivendo um período de depressão, de opressão? Ela não consegue olhar nos olhos da pessoa, ela só fica só com a cabeça baixa. É um jugo que Satanás coloca nas costas da pessoa. Então, essa mulher estava assim, e Jesus agora ora e liberta aquela mulher. E quando as pessoas vêm questionar ele, porque era um dia de sábado, Jesus fala assim: olha, se o seu jumento cair lá no buraco, você vai lá tirar ele. Você dá comida para os seus animais. E será que não era justo
libertar essa filha de Abraão, que estava presa há 18 anos. Aquela mulher sofria muitos anos, 18 anos, sofrendo com aquele jugo nas costas dela, que ela não conseguia olhar para cima, ela só andava encurvada, só olhando para o chão. É isso que às vezes o diabo faz com o ser humano. É isso que o diabo às vezes faz com o ser humano. Tira dele a visão do céu, tira dele a visão de Deus, para que ele possa olhar só para a terra, para que ele possa olhar só para o chão. E às vezes coloca nele, você não tem mais jeito. O único jeito é você acabar com a sua vida. O único jeito é você suicidar, você tirar a sua vida. Querido Jesus, ele faz um convite aos cansados e oprimidos. E ele promete, quem promete tem poder para fazer. E eu vos aliviarei. Eu lembro da irmã Leninha, quando eu a conheci, e eu fui na casa dela, ela estava só a pele e o osso. E ela só via caixão na frente dela, só morte na frente dela. E ela decidiu por Jesus, e hoje ela é uma bênção, uma diaconisa da Igreja Batista. Está forte, saudável e cheia de alegria. Uma mulher que sempre vivia sorrindo, e quando entrou a depressão, quando entrou a opressão na vida dela, ela falou comigo um dia que ela veio aqui na igreja e nós conversamos, ela deu um sorriso e ela falou, pastor, tinha 3 meses que eu não dava um sorriso. É isso que Jesus faz na minha vida, faz na sua vida e faz na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e nós dizemos, Senhor, eu estou cansado de sofrer. Senhor, eu estou cansado dessa opressão, Senhor. Eu não aguento mais esse jugo, me ajuda, Senhor. E Ele vem, e Ele tira o jugo, e Ele tira o fardo, e Ele tira o cansaço. E aí Ele continua dizendo assim, olha, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Que coisa interessante. Primeiro Jesus faz o convite. Vinde a mim, todos são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois que Ele tira o fardo e que Ele nos alivia, aí Ele dá um conselho para a gente. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então não é só a gente ser liberto. Quantas pessoas às vezes vêm à igreja demoniado, a gente ora, expulsa o demônio dela, ela sai daqui leve, ela sai daqui uma outra pessoa, mas quando chega lá fora ela não quer aprender de Jesus. Ela não quer aprender, ela não quer tomar o jugo de Jesus, ela não quer aprender de Jesus. E aí o que acontece? Com pouco tempo, tudo aquilo que ela tinha recebido de vitória volta para a vida dela. Porque a Bíblia nos ensina que um espírito imundo, quando ele sai de uma vida, igual por exemplo os espíritos que saíram da minha vida, um dia eles pensam e falam assim, vou voltar lá no Sebastião, porque um dia eu fiz ele beber cachaça, um dia eu fiz ele ser viciado em jogos, um dia eu dominei a vida dele, e eu controlei a vida dele, eu vou lá nele de novo. E a Bíblia diz, se o diabo chegar e não achar a casa ocupada, além dele vir, ele traz mais 7 espíritos pior do que ele. Olha para você ver a vida de uma pessoa, antes dela conhecer a Jesus, o tempo que ela conheceu a Jesus, depois que ela desviou, para você ver. O estado dela fica bem pior. O estado dela fica bem pior. A maioria das pessoas que se envolvem com coisas terríveis, você vai olhar a pessoa desviada. Pessoa que um dia esteve no altar do Senhor, pregando a palavra, cantando louvores ao Senhor, já esteve no corpo diaconal da igreja, já foi um pastor e abandonou o caminho. Então Jesus ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. Então, quando eu aprendo de Jesus, quando eu tomo o jugo de Jesus e eu aprendo de Jesus, a minha alma vai se tornar leve. É por isso a importância da leitura da palavra, a importância da meditação na palavra de Deus, porque ela é a única que vai te levar para o céu, ela é a única que vai me levar para o céu. Não é conceitos de homens, não é seitas, não é o que o homem pensa, o que o homem acha, não, é o que a palavra de Deus diz. Por isso que a nossa base, nós temos que ter um pastor, precisamos de ter um líder espiritual para nos ajudar, para nos instruir, quando nós estivermos assim, sem saber o que fazer. Deus sempre colocou líderes espirituais. Moisés foi um líder espiritual maravilhoso.
Josué foi um líder espiritual maravilhoso. E tantos outros homens que Deus colocou aí como líderes espirituais. Pedro foi um líder maravilhoso. Paulo foi um líder maravilhoso. Jesus nem se fala. Que líder foi Jesus? Jesus, ele ultrapassa tudo em questão de humanidade, né? E ele sendo homem. Então, queridos, ele diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma coisa que eu sempre falo, queridos, que enquanto mais eu conheço a Jesus, enquanto mais você conhece a Jesus, mais humilde você é. Uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tudo você vai falar com ela, ela já sabe. Uma pessoa que ela não é humilde, não tem humildade. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Os pobres de espírito, Jesus está dizendo, não é pessoa pobre não é um mendigo não. É a pessoa que está sempre pronto a aprender. Ele está sempre pronto a aprender. Ele faz igual Paulo. Paulo no capítulo 3 de Filipenses, ele fala assim: olha, e uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que estão para trás, me prossigo para as que estão diante de mim. E ele diz assim: olha, eu considero o meu conhecimento, porque antes de Paulo se converter, gente, ele era um escriba versado na lei. Ele entendia da lei, ele conhecia a palavra, ele conhecia a letra. E quando ele conhece Jesus, ele fala: olha, tudo que eu aprendi, eu considero como esterco, como escória, para ganhar o conhecimento de Cristo. Queridos, tudo que você sabe, o importante disso é que isso coloque humildade no seu coração, coloque humildade na sua alma, que você seja uma pessoa humilde de aprender com um pastor de nome. Eu imagino, irmãos, a nossa live, não sei quantas pessoas estão aí, mas eu imagino se fosse um Silas Malafaia, se fosse um Abel Santana, se fosse um Marco Feliciano, quantos não teriam aí assistindo? Como é o pastor Sebastião, que não é conhecido, às vezes a gente nem liga. Teve 70 pessoas, glória a Deus. 70? 40 pessoas. Glória a Deus, mais de 40, um pouquinho, às vezes tem sala de vídeo. Mas, queridos, porque quando a gente é humilde, a gente aprende com o pequenininho, a gente aprende com o grande. A gente aprende com uma pessoa que se converteu hoje. É isso, pastor? Eu estou há tanto tempo na igreja, eu vou aprender? A minha mãe Tânia mesmo, ela sempre falava comigo: não, Tião, eu estou aprendendo muito com você também. Eu novo convertido, ela já era diaconisa na igreja, eu estava chegando para a igreja e ela falava isso comigo. Sabe o que é isso? Humildade. Você nunca achar que você tem tempo de igreja, que você tem 20 anos de igreja, que você tem 30 anos de igreja, que você é pastor há 30 anos, que você não pode aprender com o pequenino. Deus escondeu essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Queridos, nós temos que aprender. Jesus disse isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Seja humilde, ninguém perde por ser humilde. Nós perdemos por ser orgulhosos, por ser arrogantes, por achar que somos melhor que os outros. Queridos, nessa terra ninguém é melhor do que ninguém. Tanto é que Jesus, ele morreu na cruz. A cruz, ela tinha uma peça assim, que era a comunhão nossa com Deus. Jesus veio restaurar. E ela tinha uma peça assim, que era Jesus mostrando que toda a humanidade era igualada. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A pessoa pode ser milionária, ela pode ter bilhões, trilhões na conta do banco dela. Quando ela morre, ela vai para o cemitério. Ele pode ser pobre, não tem onde cair morto. Ele morre e ele vai para o cemitério. Agora, a nossa alma, aí é diferente. Aí é dependendo do nosso tratamento com o Pai, com o nosso tratamento com Deus, com o que nós aprendemos de Jesus. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o versículo 30 diz assim: olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está afirmando aqui, queridos. Eu te fazer uma pergunta muito séria. A vida cristã está pesada para você? Você está achando pesado viver o Evangelho? Então tem alguma coisa errada. Você está pensando em desistir? Esse negócio de ser crente, Deus me livre. Tem alguma coisa errada.
Você não está carregando o fardo de Jesus. Você não está carregando o jugo de Jesus. Você não está carregando, sabe por quê? Porque Jesus, ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado, tem alguma coisa errada. E eu digo, queridos, não é com Deus que está errado, não é comigo. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele veio pregar uma vez aqui, e ele falou uma coisa que ficou marcada no meu coração. Ele disse assim, tem pastores que quando a igreja está bem, ele estufa o peito e dá glória a Deus, aleluia. Mas quando a igreja está ruim, quando está acontecendo algum problema, porque a igreja é assim, a igreja passa por tempo de bonança, de maravilhas, e passa por tempo de brigas, de lutas, de guerras, de coisas terríveis. E aí ele fala assim, oh Deus, por que está acontecendo isso? Queridos, nós temos que entender o seguinte, se a coisa está errada, não é Deus, não, somos nós. Nós temos que rever os nossos conceitos. E se a coisa está indo bem, glória a Ele, porque é Ele, é para Ele, tudo é dele. Então, queridos, repense a sua vida com Deus, repense a sua caminhada. Se você está achando o seu jugo pesado, se está achando o seu fardo pesado, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Evangelho não pode ser pesado para nós. O Evangelho tem que ser para nós um privilégio. Quando a gente chega aqui, igual a Camila e o Caio veio aqui cantar louvores a Deus, eles têm que ter isso como um privilégio, não como um peso. Quando eu venho aqui para pregar nessa live, eu não tenho que ter isso como um peso, eu tenho que ter isso como um privilégio. Como um privilégio de poder servir a Ele, de adorar a Ele, de poder falar da palavra dEle, de poder compartilhar experiências que eu tive com Ele. Então, queridos, pense nisso que eu estou te falando nesta noite. Se o Evangelho está pesado para você, se você está pensando em desistir, se você está pensando em desanimar, olhe, porque você não está, infelizmente, eu te falo isso sem julgar a sua vida, você não está no Evangelho de Cristo. Porque Ele prometeu que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Ele prometeu para nós aprendermos dele que é manso e humilde de coração, e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Ele disse que Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos dele. Deus quer revelar o amor dele para mim e para você. Deus quer revelar a presença dele para mim e para você. Queridos, quantas vezes você pensa que Jesus te abandonou? Ele nunca nos abandona. Se tem um amigo fiel que nunca abandona a gente, é Jesus Cristo. Ele nunca nos abandona. Queridos, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E o desejo do meu coração é que nesta noite eu possa ter sido instrumento de Deus para erguer a sua fé, para levantar a sua fé. E você que estava pensando em desistir, você que estava pensando em desanimar, você reerga a sua fé. Entenda que Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do controle de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E Ele está no comando. E muito em breve Ele vai levantar a bandeira dele. E Ele vai dizer para esse vírus, para esse Covid-19, para esse coronavírus, basta, chega. Daqui para diante agora eu estou no controle. Que Deus nos abençoe, Pai. Nós te louvamos. Nós te adoramos e reverenciamos a Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é tão linda, tão maravilhosa. O Senhor sempre revela a Tua palavra a cada um de nós. Nesta noite, Pai, nós podemos compartilhar e usufruir desse texto da palavra de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Onde o Senhor, Deus, mostra para nós, o Senhor escondeu essas coisas aos sábios, aos entendidos. O Senhor revelasse a nós, que é o Teu Filho Jesus quem revela o Senhor, o Pai maravilhoso a cada um de nós, que é para nós aprendermos o Senhor, que é manso e humilde de coração, e nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, e o Senhor diz que o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Pai, que o Evangelho não venha ser pesado para nós, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, possa falar ao coração dos irmãos que assistiram hoje, e quem sabe alguém que vai assistir essa palavra amanhã, vai participar dessa live, vai assistir esse culto amanhã ou outro dia, que essa palavra possa falar ao coração dele também, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu grande amor,
a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos aí, em nome de Jesus.